TVC 16. Aqui você se vê. Programa original com Beth de Oliveira. Oferecimento Bramil Supermercados. Sempre pensando em você. Olá Petrópolis, para você que nos assiste pelo canal 16 via Tech Cable, meu olá especial para o pessoal de Três Rios e Paraíba do Sul que nos acompanha pelo canal 3, também via Tech Cable. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro, e o programa original tem como cenário a Praça da Liberdade. Agora faz 16 graus aqui em Petrópolis, 24 em Paraíba do Sul e também Três Rios, 24 graus. Vamos começar o programa desta quinta-feira falando aqui de uma notícia que o ano que vem, em 2020, Petrópolis vai ganhar um complexo com centro de convenções, a parte hotel, lojas comerciais, salas de cinema, estacionamento e a previsão de instalação também de um centro de convenções que atende a uma demanda antiga do setor empresarial aqui da cidade. Vamos conferir um pouco mais. Serão 3.000 empregos diretos quando o empreendimento Shopping Petrópolis, no Centro Histórico, iniciar seu funcionamento. A obra, que está em fase final, tem hoje 200 operários trabalhando e segue em ritmo intenso. Com 60 mil metros quadrados, o empreendimento instalado na Rua Marechal Deodoro é um complexo com áreas integradas que unem uma parte hotel com 60 quartos, 113 salas comerciais, 128 lojas, praças de alimentação, 5 salas de cinema com capacidade para 1.000 pessoas. O empreendimento se destaca pela arquitetura diferenciada com a valorização de áreas ao ar livre. E ainda falando de obras, mas agora uma outra situação, o DR se compromete a fornecer material para manutenção viária lá no distrito da Posse. O Departamento de Estradas de Rodagem, DR, se comprometeu a firmar uma cooperação com o município em 15 dias para fazer a manutenção da estrada Silveira da Mota, a RJ 134, na Posse. O órgão vai ceder o material asfáltico necessário para intervenções no trecho mais crítico da via. Além disso, no mesmo período, o município vai fazer um levantamento para indicar trechos mais críticos na Serra Velha, RJ 107, que demandam o serviço de forma mais urgente. O vice-prefeito Banin se reuniu com o presidente DR, Uruan Sintra de Andrade, para reforçar a cobrança do município sobre a necessidade de intervenções nas duas estradas que são de responsabilidade do órgão. E nessa reunião também participou a secretária de Obras, Ronaldo Medeiros, que será o nosso entrevistado daqui a pouquinho, ainda aqui no programa de hoje, tá? E a prefeitura aqui de Petrópolis está fazendo a extensão da rede de iluminação pública em Correias. O trabalho é realizado nas ruas Rodolfo Bruno e Carvalho Júnior, onde serão instalados 26 novos pontos de luz até hoje, quinta-feira. Em junho e julho, o Parque de Iluminação recebeu 207 novos pontos de luz em 49 ruas de 21 bairros. Com isso, alcançou 41.209 pontos de luz. Esse trabalho de extensão da rede acontece em locais onde já existia rede elétrica e era necessário para fazer a instalação de luminárias. E hoje, quinta-feira, tem promoção da loja Móveis Pedro II. Nós falamos ontem, essa promoção de desconto extra, um desconto de 20%, esse desconto extra. Ela começou ontem, segue hoje e vai só até amanhã, porque é um desconto real. A loja já está em promoção, mais esse desconto extra de 20% nestes móveis que vocês estão vendo aí, entre outros. Dá um pulinho lá e confere. Aí uma outra promoção que é muito bacana e segue até o final desse mês é o seguinte: qualquer compra que você fizer, a cada R$100 você ganha um cupom para concorrer aí na tela a esse kit box da Ortobon. Vale muito a pena, né? Você vai lá, compra uma coisa que você precisa e ainda concorre a esse kit box Ortobon. A cada R$100 você ganha um cupom. Bem, vamos dar uma conferida na loja, né?
Pensou no quarto do bebê? Móveis Pedro II, uma linha completa de infanto-juvenil para deixar o quarto dos nossos anjinhos acolhedor. Um espaço com móveis exclusivos para deixar qualquer ambiente muito mais charmoso. Confira nossa variedade em colchões. Móveis Pedro II, só não decora sua casa se não quiser. Qualidade, preço, facilidade no pagamento e variedade. Shopping Pedro II, Rua do Imperador, 288, Loja 9. E quinta-feira aqui no programa é dia do quadro Seus Direitos com o advogado Daniel Vasconcelos, sempre trazendo temas relevantes. Hoje no quadro Seus Direitos o tema é união estável. Um casal que vive junto e não é casado oficialmente tem os direitos garantidos por lei, inclusive na separação, assim como acontece com um casal que assinou os papéis no cartório. Essa relação ela é chamada de união estável e é preciso comprovar a união estável para ter direito à comunhão parcial de bens ou a qualquer divisão definida no cartório. Nenhuma lei define há quanto tempo a união tem que existir para ser considerada estável, mas é possível comprovar essa relação com depoimentos de testemunhas, fotos ou conta corrente conjunta. Por exemplo, não tem um prazo rígido para essa classificação. Hoje em dia, a união de 1 ou de 2 anos pode caracterizar uma família, assim como uma relação de 50 anos pode ser um namoro. Uma grande dúvida atualmente é com relação à morte ou com o rompimento do relacionamento durante a união estável. Se você não optar por uma partilha de bens diferente, saiba que a união estável ela dá direito à comunhão parcial de bens. Nesse caso, o que foi adquirido antes da união pertence a quem fez a compra, mas o que foi conquistado pelo casal enquanto os dois estavam juntos precisa ser dividido. A exceção acontece para os bens que foram recebidos por doação, sucessão e quando eles forem subrogados, ou seja, se um integrante do casal está substituindo alguém no pagamento de alguma dívida. Se um dos integrantes dessa relação, dessa união estável, ele vier a falecer, o patrimônio ele deve ser dividido entre a pessoa que ficou e a família de quem morreu. O casal também pode fazer a comunhão total ou a divisão total de bens, mas é preciso registrar tudo em cartório, fazendo um documento que é a declaração de união estável. Como eu havia falado, se um dos dois falecer, os bens que foram adquiridos em conjunto, eles devem ser partilhados entre a pessoa que ficou e a família de quem morreu. Nesse caso, a partilha fica assim para o parceiro. Se tiver filhos em comuns, terá a mesma cota que por lei foi atribuída ao filho. Se o parceiro que morreu deixou filhos que são apenas dele, terá direito à metade do que ficar estabelecido, também por lei a cada um deles. Se há outros parentes que também têm direito aos bens, o sobrevivente ele terá direito a 1/3 daquela herança. E no caso, se não há outros parentes, aquele parceiro que sobreviveu ele tem direito a toda a herança. Além disso, é possível receber também um outro direito, que é a pensão por morte. Só que a pensão por morte, ela existe a condição de dependente. Então, o falecido ele tem que ter cumprido os requisitos exigidos pela legislação previdenciária, que é como fazer a declaração de união estável. A declaração de união estável ela pode ser feita por escrito ou não, mas para que ela seja formalizada é necessário o uso de algumas provas. O casal ele deve usar provas tais como documentos, bilhetes, amostra de dependência econômica ou até mesmo testemunhas que declarem que aquele casal, que aquelas pessoas elas são vistas como um casal, elas são vistas como marido e mulher. Quando há filhos ou o casal vive sob o mesmo teto, essa comprovação ela é mais fácil. A pessoa ela deve reunir todos esses documentos e levar até o cartório. Importante destacar que não é preciso morar junto, basta ter o interesse em constituir uma família. Isso porque a união estável ela deve ter características de família,
mostrando a estabilidade e durabilidade. Então não existe diferença entre casais homossexuais ou heterossexuais para constituir uma união estável. O preço da declaração da união estável, que é feita em cartório, ele varia de caso para caso. Esse foi o quadro Seus Direitos de hoje. Eu espero que tenham compreendido o tema, mas caso você tenha alguma dúvida relativa ao assunto abordado no programa, entre em contato comigo pelo WhatsApp e até a próxima. Obrigada, Daniel, sempre com esclarecimentos relevantes. Vamos falar de uma pauta aqui também importante. A Secretaria de Assistência Social inaugurou nesta quinta-feira, hoje, dia 5, a nova sede do Centro de Referência Especializada Social, CREAS, lá na Rua Dom Pedro, 353, aqui no centro mesmo. E essa inauguração foi hoje, às 10 horas da manhã. A unidade oferece o atendimento a adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e desenvolve serviços de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos para pessoas em risco social. Crianças, idosos e deficientes físicos que tiveram direitos violados, passando por situações de maus tratos, negligência ou abandono, recebem acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos e advogados. Nos primeiros 6 meses do ano, 655 atendimentos foram realizados. O novo espaço mais amplo conta com maior número de salas para realizar os atendimentos individuais e em grupo com os usuários do serviço. E vamos falar de solidariedade. Terça-feira, dia 10, tem Circo Montreal, lá em Itaipava, no estacionamento do Bramil Itaipava. Entrada 2 quilos de alimento não perecível. É totalmente beneficente. Esses alimentos vão para o lar Dom Inácio de Loyola. Então vale muito a pena, Um programaço por apenas 2 quilos de alimento não perecível e você ainda ajuda uma instituição tão séria quanto o lar Dom Inácio de Loyola. Bem, e aqui ao fundo o casarão do restaurante Luigi. Maravilhoso, E também aqui na Nelsa Herp, Clínica Tempo e Corpo, para sua pele ficar maravilhosa. Desde 1979, bem no centro da história da cidade, na Praça da Liberdade, está o Luigi Casarão, um pedacinho da Itália em Petrópolis. Tradição e receitas de famílias se unem para levar massas deliciosas do forno direto para a sua mesa. A especialidade da casa são massas, e para harmonizar com a tradicional gastronomia do Luigi, a casa oferece uma carta de vinhos completa, além de ambiente aconchegante, que cria o clima de um autêntico restaurante italiano em plena Serra Petropolitana. Como está a pele do seu rosto? Na Clínica Tempo e Corpo temos limpeza de pele, peeling de diamante, eletrolifting, drenagem linfática facial, tratamentos de manchas, rejuvenescimento e hidratação. Tudo para o seu rosto ficar ainda mais bonito. Mantenha sua pele jovem por muito mais tempo. Tratamentos com a especialista em estética facial, Lívia Reis de Azeredo. Eu sou Lívia Reis de Azeredo e espero você aqui. E agora vamos para as notícias de Três Rios e Paraíba do Sul. E será realizado neste final de semana, lá em Três Rios, uma mobilização para o Feirão Limpa Nome, lá em Três Rios. Vamos conferir. Olha, as equipes do Procon Três Rios e CDL, Câmara Dirigentes Lojistas de lá, estarão nas ruas neste sábado e domingo, dias 7 e 8 de setembro, divulgando o Feirão Limpa Nome, que será realizado no Clube Atlético Entre Rios Caer neste mês. A coordenadora do Procon Três Rios, doutora Roberta Padilha, disse o seguinte, abre aspas, no sábado estaremos na Praça São Sebastião mobilizando para o evento que será realizado nos dias 12 e 13 de setembro e tem o objetivo de oportunizar a recuperação de crédito e a retomada do poder de compra. No domingo, dia 8, estaremos na Vila Isabel, na tradicional feira, também conscientizando para a importância da união destas de 21 empresas num só espaço para a negociação das pendências financeiras. Fecha aspas. O Feirão Limpa Nome está sendo organizado pelo Procon Três Rios, Sejusc, Juizado Especial Civil e também CDL. Conta com o apoio da OAB Três Rios, que é a Ordem
dos Advogados do Brasil, também da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o presidente da Câmara de Vereadores lá de Três Rios, Rogério Camarim, falou sobre o assunto, abre aspas, a união destas instituições vai contribuir para a retomada da economia tririense e poder de compra dos consumidores. De forma especial, gostaria de parabenizar e enaltecer o trabalho realizado pela equipe do PROCON Três Rios, que não tem medido esforços para alcançar o maior número de consumidores possíveis. Na cidade de Petrópolis, por exemplo, foi realizado um evento parecido e foi um sucesso. Foram 1.900 pessoas limpando o nome, renegociando a dívida, movimentando quase 14 milhões de reais. Fecha aspas, aí foi a fala do presidente da Câmara de Vereadores lá de Três Rios. E a coordenadora do PROCON de lá ainda ressaltou que os acordos realizados no evento serão homologados no mesmo dia pela juíza doutora Ellen de Freitas. Agora vamos ao município vizinho, Paraíba do Sul, porque muitas pessoas acompanharam nos noticiários a forte chuva que bateu na cidade, causou estragos, foi na terça-feira à tarde. Ontem eles já limparam, mas a gente tem uma nota oficial lá da Prefeitura de Paraíba do Sul explicando como está agora, né? Hoje, quarta-feira. Devido à gravidade das chuvas de terça-feira, vários pontos do município de Paraíba do Sul foram atingidos, como residências, escolas, unidades de saúde, praças e parques. A Prefeitura Municipal trabalha desde a noite da última terça-feira no apoio à população, remoção de árvores e limpeza dos locais públicos da cidade. O Hospital Municipal Nossa Senhora da Piedade informou que não houve registro da entrada de feridos provenientes das chuvas. De acordo com a Secretaria de Defesa Civil, Segurança e Ordem Pública, a área mais atingida foi o primeiro distrito do município, que corresponde aos bairros da área central da cidade. Segundo a Defesa Civil, uma casa desabou no bairro Curupaiti, mas não houve feridos e a família desalojada se encontra abrigada na casa de parentes. Até o momento, a informação é de que em todo o município, outras 6 pessoas ficaram desalojadas e todas já se encontram abrigadas. 3 escolas municipais e uma particular suspenderam as aulas. Já as demais unidades escolares do município funcionam normalmente. As unidades básicas de saúde dos bairros Liberdade, Santa Josefa, Palhas, Brejal e Morro da Alegria estão com seus atendimentos comprometidos em razão dos mutirões de organização que estão sendo realizados. No Parque das Águas Minerais Salutares, um dos principais pontos turísticos da cidade, foram registradas quedas de árvores e permanecerá fechado pelos próximos 10 dias para a limpeza e averiguação das condições de segurança do local. Em todo o município foram registradas quedas de 15 árvores obstruindo vias. A liberação das vias segue acontecendo à medida que o trabalho de remoção das árvores avança. No bairro Cerâmica, parte da fachada da antiga fábrica desativada Cerâmica D'Angelo caiu devido aos fortes ventos e o trabalho de remoção dos escombros teve início ontem à noite. A Prefeitura Municipal lamenta todos os transtornos causados pelo temporal e reitera o compromisso em trabalhar para que a normalidade retorne à cidade o mais rápido possível. A Defesa Civil permanece em alerta e, em caso de emergências, ligue para os números que estão na tela, 199 e ainda o 22636650 ou para o Corpo de Bombeiros, 193. Vamos torcer para o quanto antes Paraíba do Sul retorne à normalidade. Voltamos agora com as notícias de Petrópolis e hoje, por volta das 11 horas da manhã, um táxi foi atingido por galhos de uma árvore de grande porte. O automóvel estava estacionado na praça de skate, como é conhecida, próxima à rodoviária do centro. Apesar do susto, não há informações de feridos, mas o veículo sofreu alguns danos. Quem presenciou a cena se surpreendeu com o ocorrido. O acidente preocupou principalmente pedestres, tendo em vista que a região tem grande circulação de pessoas. Bem, vamos relembrar um caso que ocorreu aqui em Petrópolis em junho deste ano. Para quem acompanha o programa original, a gente mostrou aqui um flagrante de furto no Shopping 2000 em Itaipava. O crime foi filmado por câmeras de segurança do local e a calma com que os 2 homens agiram chamou a atenção. Hoje, a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava divulgou que identificou os acusados. Eles são considerados foragidos da Justiça. O furto ocorreu no dia 26 de junho e nas imagens é possível observar que os homens arrombam o vidro de um veículo que estava estacionado no shopping e levam uma mochila que tinha dentro do carro. Tudo isso em poucos minutos e com muita tranquilidade. Após diversas diligências, a Polícia Civil identificou que a dupla faz parte de uma associação criminosa de um grupo de chilenos que já vem atuando em todo o estado do Rio de Janeiro e que também estava atuando em Itaipava. Segundo a polícia, recentemente o grupo foi preso em flagrante delito pela prática de diversos roubos e furtos cometidos nos bairros Leblon e na Tijuca, no Rio de Janeiro, mas foram soltos na audiência de custódia.
E agora vamos conferir nossos colaboradores. 3 andares com muitos móveis para vocês, Caminhada Móveis, e também programaço para o final de semana, Feirinha de Itaipava. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova Caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberto ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. E para você que está acompanhando o programa original, que já viu as notícias de Petrópolis, as notícias de Três Rios, Paraíba do Sul, né? Eles estão recuperando lá depois das chuvas. Você que está acompanhando e ligadinho, agora a gente tem um bate-papo muito gostoso com o secretário de Obras aqui de Petrópolis. Agradeço a gentileza da Confeitaria Villice, que sempre nos recebe aqui. E meu convidado de hoje, que veio, sempre vem quando a gente chama, é o secretário Ronaldo Medeiros. Muito obrigada. Sempre o carinho aqui da Villice. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Beth. Muito obrigado mais uma vez por ter essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre a nossa bela Petrópolis. Estou à sua disposição e dos nossos telespectadores. Muito obrigada, querida. Fica à vontade aí para adoçar o seu. Deixa eu pegar aqui, ó. Adoçar o seu café. Há 3 anos eu pratico um hábito que eu não tenho adoçado o café. Parabéns, é isso aí. Eu gosto muito também. Ainda não refletiu no corpo, mas tem dado certo. Não, tá bem, tá bem. Ronaldo, é o seguinte, um assunto que eu tenho, por isso que eu te chamei aqui, eu estava pensando, eu falei, poxa, aquelas casas lá do Vicêncio Riveste, as casas abandonadas, aí depois começou um trabalho lá. Então, assim, para a gente que não está acompanhando o dia a dia, acha que não está acontecendo, mas está caminhando lá, né? O trabalho lá no Vicêncio Riveste. É com muito orgulho que a Secretaria de Obra e Habitação ela participa desse governo e com um resultado muito eficaz nesse sentido habitacional, porque nos meados de dezembro agora, o prefeito vai estar entregando o condomínio do Vicêncio Riveste, que são 776 unidades habitacionais, que quando o governo assumiu, essa obra não havia nem se iniciado, havia uma movimentação de terra, não tinha base, e aí o Bernardo alavancou, e a gente está finalizando com 97% da obra pronta, faltando apenas 3%, e a rede de esgoto que está sendo feita, que vai sair lá no Caetitu, em Correias. Então, é uma oportunidade bem bacana. É um empreendimento assim, a custo zero para as vítimas das enchentes, aquelas pessoas que tanto esperam e precisam, e com respeito, com dignidade, ter sua casa, com um belo apartamento, com salão de festa, com portaria decente, bem bacana, Beth. E quanto tempo as pessoas estão aguardando isso? Beth, mais ou menos, mesmo que você não tenha de cabeça. Pessoas vítimas de enchente, a gente tem aqui pessoas desde 2000 aguardando moradia. Nossa. E muitos não conseguem. Mas a Secretaria de Assistência Social, lá com a Denise, faz um belo trabalho e conseguimos aí fazer com que essa demanda de 776 pessoas, são aquelas mais necessitadas, principalmente das chuvas de 2011, que atingiu aquela região de Itaipava, do Cuiabá, elas vão estar sendo contempladas agora nessas unidades e também outros projetos que estão se alavancando, que se Deus quiser, a gente vai estar dando continuidade. Então já está todo mundo cadastrado? Sim, e aprovado pela aprovado, Caixa é só ficar pronto. Então até dezembro... Até dezembro a gente tem uma expectativa muito grande de estar fazendo com que essas pessoas, se Deus quiser, estarem no Natal nas suas casas. Ai, que bom, isso é uma ótima notícia. E tem algumas obras também, aí em parceria com ou verba do governo federal, que estão bem próximas de acontecer, né? Beth,
a gente ter um prefeito aí com disposição é muito importante. Um momento difícil que o país atravessa, mas as idas e vindas do Bernardo com a gente em Brasília tem trazido alguns resultados importantes para a cidade. E com relação à obra, que é o tema que a gente está falando, a gente inicia agora uma parceria com a emenda parlamentar e o governo federal, 2 obras importantes para a cidade, que é a pavimentação nova do asfalto novo da rua Monsenhor Bacelar, o Relógio das Flores, a Barão do Amazonas, subiu a Monsenhor Bacelar, saiu na UPA. E também a Caldas Viana com a Floriano Peixoto e Alberto Torres. Vai receber uma recapagem nova, com uma estrutura de subbase, principalmente na Monsenhor Bacelar, do lado direito, em que o tráfego pesado passa por ali e a gente tem sempre aqueles calombos. Isso tudo vai estar sendo solucionado agora com uma bela obra do Bernardo Rossi. Bem, enquanto eu formulo minha pergunta, que vai ser um pouquinho grande, pode bicar aí teu café, porque senão vai ficar gelado e café gelado não é bom. É o seguinte, eu tenho percebido, e a gente sempre recebe release lá da assessoria de comunicação e também acompanha, que o prefeito volta e meia, muitas das vezes, o prefeito está em Brasília. Aparentemente, eu como jornalista, eu vejo que isso é bom, porque ele está buscando recurso. Não Verdade, né? verdade. Então é bom a gente esclarecer isso, porque às vezes a população que não entende fica assim, mas o prefeito vive passeando. Gente, ninguém vai passear em Brasília, não tem muito o que fazer lá. Até porque Brasília é muito cansativo. Eu o acompanho quase todas as vezes que ele vai a Brasília e anda para um lado e anda para o outro, que chega no final do dia, estamos mortos. Mas eu vou te dar um exemplo. A gente está indo a Brasília agora, provavelmente na semana que vem novamente, com relação àquelas casas que foram feitas ao longo dos anos na margem da BR-040. Isso, deu um problema essa semana, teve manifestação e tudo. Porque a Justiça Federal, ela mandou demolir aquelas casas e a Concer vem querendo, de alguma forma, demolir, como demoliu uma há praticamente 20 dias atrás. E o prefeito tem falado com o Ministério da possibilidade de uma nova demarcação da faixa marginal, que é a faixa do meio da pista, ela seja diminuída em vários locais. Então a gente tem aproximadamente quase 600 moradias que estão dentro da faixa marginal, que são construídas há 20 anos, 15 anos, 30 anos. E agora não é justo essas pessoas também pagarem essa conta de uma hora para outra, terem suas casas demolidas. Vai demolir e vai colocar essas pessoas aonde? Pois é. Então, Beth, existe um processo muito avançado que o Bernardo conseguiu e a gente está indo agora, na próxima semana, a Brasília, levando as áreas com uma nova demarcação das faixas marginais, porque eu tenho certeza que a União vai ceder, já se manifesta positivamente a isso, e eu acredito que serão pouquíssimas casas que terão que ser relocadas. Então a gente está muito animado com isso. Porque em princípio eles querem para já demolir 6 casas. Cada dia é demolição que eles querem. E a gente está lutando muito para que isso não aconteça. Porque aí, no caso, o interesse da demolição é da Concer, né? Da Concer. Mas é muito duro ela que administra ali a via, né? Da vida pública, Beth, ver com que, de uma hora para outra, aquelas pessoas estão desabrigadas, tendo que perder suas casas. Triste. Uma coisa é você ter que demolir uma casa, que ela está dentro de uma área de risco, de uma área ambiental, mas uma outra coisa, ela está ali confinada numa área urbana, à beira da margem. Não é mais fácil tentar relocar o afastamento? Se ele é 25, 30 metros, vamos passar para 15 e permanecer aquelas pessoas e ter uma fiscalização do governo federal maior para que não cheguem outras famílias. Aí Verdade. Eu concordo. Verdade, Ronaldo. Bem, nós conversamos alguns meses atrás e falamos de alguns problemas que a população reclama muito e muitas das vezes as pessoas não entendem a parte burocrática. É claro que eu também, como cidadã, quem tem carro precisa de ruas boas e tal, mas muitas das vezes esbarra ali na questão burocrática de licitação. Às vezes uma empresa ganha, a outra não aceita, aí recorre, aí isso e aquilo, e o tempo vai passando e o serviço não chega. Depois desse tumulto todo aí de licitação, de recurso para lá e para cá, está perto de resolver agora para que a gente comece a ter ruas mais asfaltadas, né? É muito importante dentro desse assunto a gente dar um destaque que a nossa malha viária, principalmente uma malha viária que tem o tráfego pesado, ela está praticamente comprometida em 80% a 90%, ela está podre.
Então a gente vem com o serviço de tapa-buraco, eu tapo 5 buracos numa rua, se ficar 2, 3 dias de chuva aparece 10. Então o ideal seria tirar tudo e botar novamente, mas o município não tem capacidade financeira para isso. Foi feita uma licitação através da Condep e hoje é um dia assim que vai ser definido, porque as empresas que estão disputando esse contrato, elas entram com recurso e cada uma questiona aquilo que acha que é de direito, não é verdade? Então, dentro da lei, da 866, isso está sendo aguardado esse prazo, que eu acredito que hoje é o dia final, e tomara que aconteça de imediato para que a gente possa ter o nosso tapa-buraco restabelecido. E eu em breve quero dar essa notícia aqui, porque realmente as pessoas reclamam de prejuízo nos carros, enfim, não é bom para ninguém. A gente sabe disso, os ônibus também e tal. Eu queria fazer uma colocação aqui que é muito importante, tratando desse assunto, a população petropolitana saber que da Barão do Rio Branco até Pedro do Rio, a União Indústria, ela é uma rodovia federal. E de Pedro do Rio até a Posse é uma rodovia estadual. E tanto o governo federal quanto o estadual não tem, há mais de 3 ou 4 anos, dado atenção à rodovia. Então, o município está comprometido, de alguma forma, pelo menos com as prioridades, ao longo desses 3 anos quase de governo. A gente tem feito o tapa-buraco, que não é obrigação nossa, e a gente é questionado até pelo Ministério Público, que aquela é uma rodovia federal e existe buracos e a gente está tapando. Mas a gente administra também o município, e aquele buraco gera risco, o governo federal não tem feito. Então, é importante saber que é um esforço muito grande do município para tentar também solucionar essa problemática da União Indústria. Você falou quase 3 anos de governo. Como você, assim, não é um balanço, porque ainda tem aí 1 ano e meio de governo pela frente, mas como você avalia, assim, o seu trabalho? Vamos falar aí da sua pasta, porque não tem como você saber do trabalho dos outros, né? Quando a gente fala bem ou mal, a gente tem que falar da gente, né? Beth, negócio de falar dos outros é bom, não. Como você avalia o seu trabalho dentro dos recursos que você tem? Porque a gente tem que ser bem realista e tem que entender isso. Muitas das vezes quer se fazer mais, não se tem recurso. Às vezes, tem casos que tem recurso, mas aquilo que as pessoas querem, de repente a secretaria pode achar que não é prioridade. Enfim, faz aí uma alta análise aí para a gente conversar sobre isso. Beth, é a primeira vez que eu participo assim, do Executivo Municipal, né? Então, para mim, existia uma expectativa muito grande de fazer e acontecer aquela coisa toda. Só que o nosso país, o nosso estado do Rio de Janeiro, principalmente, passa por um momento muito difícil. Então, as coisas, elas não são fáceis, mas eu tenho aqui muito orgulho em falar que existe uma equipe, eu estou falando assim no caso da minha secretaria, né? Que até das pessoas mais simples, até daquele moço que entra dentro da manilha para saber se ela está comprometida, eles que estão lá há 10, 15, 20 anos na prefeitura trabalhando, são pessoas que gostam da cidade e nos ajudam muito. Então, nós conseguimos aí diante de todas essas dificuldades, uma evolução muito grande nas coisas mais emergenciais, mais necessárias, mas a gente ainda não conseguiu implementar muitas coisas que a gente gostaria. Mas nós somos pessoas conscientes, inteligentes de alguma forma, para saber que o momento é outro e que a gente tem que se adaptar a um novo modelo, a uma nova realidade, e assim como na nossa casa. Se a gente tem um pouco mais de recurso, o emprego está melhor, a gente vai fazer uma reforma maior, a gente vai fazer uma ampliação, até mudar de casa, na verdade. Mas o município não é diferente disso. Se as coisas estão mais justas, a gente tem que se adaptar também ao momento difícil que a gente vive. Do jeito que tá, só tá dando para pintar um cômodo de cada vez. Concordo com você, é isso mesmo. Lá em casa eu vou pintar o quarto, só o quarto. O resto eu vou pensar o ano que vem. Mas é a nossa realidade hoje, que nós todos vivemos, né? Ronaldo, muito obrigada. Você sempre é uma simpatia, está sempre aí disposto a explicar. Eu vou falar por mim, não vou falar por você. Eu já sei, que eu já conheço como funciona, né? Eu sou eleitora, eu sou cidadã. Depois que eu sou jornalista, eu já sei como funciona mais ou menos a cabeça das pessoas. A gente já espera alguns comentários e eu acho super válido. Claro, eu gosto, sinal que estamos vivos e pensantes. Mas eu sei que na maior parte as pessoas gostaram, porque é isso. Você tem uma secretaria muito importante, então tem que vir, tem que explicar. Claro.
né? Como o povo fala, tem que colocar a cara e o Ronaldo está sempre colocando e a gente agradece muito, só tem a agradecer e vamos marcar em um próximo momento quando tiver mais novidades, tudo bem? Eu que agradeço, Beth, e estou sempre à disposição sua, principalmente porque é um prazer, porque a Beth é aquela que liga, que mostra o problema, que dá uma orientação, então eu que agradeço a você. Muito obrigado. Tá ótimo. Bem, para vocês que nos acompanharam até aqui, o programa original desta quinta-feira termina agora, mas a gente volta amanhã, se Deus quiser e Ele há de querer. Até lá. Pensou no quarto do bebê? Móveis Pedro II. Uma linha completa de infanto juvenil para deixar o quarto dos nossos anjinhos acolhedor. Um espaço com móveis exclusivos para deixar qualquer ambiente muito mais charmoso. Confira nossa variedade em colchões. Móveis Pedro II. Só não decora sua casa se não quiser. Qualidade, preço, facilidade no pagamento e variedade. Shopping Pedro II, Rua do Imperador, 288, Loja 9. No coração do Centro Histórico de Petrópolis, bem na Praça da Liberdade, você encontra a Pizzaria Luigi. São vários sabores feitos com massa artesanal, igualzinho como sua vovó fazia antigamente. Além do nosso delicioso cardápio, temos rodízios a partir de R$ 29,90, às terças e quartas, para universitários e instituições conveniadas. Venha conhecer esse pedacinho da Itália em Petrópolis. Se você preferir, pode pedir e a gente entrega. O telefone é 2244-4444 e a pizza chega quentinha na sua casa. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto-juvenil, calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2.000 vagas. Restaurante, espaço para lanche com petiscos, salgados e bebidas, banheiros e fraldário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Caminhada Móveis, com mais espaço e conforto para suas compras. A nova caminhada espera você com um cafezinho fresquinho e mobiliário completo para seu lar. Dormitórios, colchões, estofados, sala de jantar, mesas, copa, cozinhas, home theater e muito mais. Venha conferir tudo isto em mais de 1.000 metros quadrados, com atendimento de excelência e pontualidade na entrega. Caminhada Móveis. Nova no espaço, mas tradicional em bom gosto e qualidade. Rua Paulo Barbosa, 92, Petrópolis. TVC 16. Aqui você se vê.